Quando você percebeu que seus pais não deveriam ter tido filhos? Eu tinha 15 anos quando descobri que meus pais tinham um grupo de chat onde falavam sobre o quanto se arrependiam de ter me tido. Minha mãe deixou o celular dela no balcão da cozinha enquanto tomava banho. A tela acendeu com uma mensagem do meu pai que dizia: Jake está sendo dramático de novo. Eu não estava tentando bisbilhotar, mas vi meu nome então olhei. Grande erro. Era um grupo de chat com minha mãe, meu pai e minha tia Diane. Rolei para cima e meu estômago despencou. Jake foi mal em outro teste de matemática. Por que ele não pode ser mais como Tommy? Isso era de 3 dias atrás. Tommy é meu irmão mais novo. Ele tem 12 anos e é basicamente perfeito em tudo. Continuei rolando. Sinceramente, me arrependo de não ter parado depois do Tommy. Jake é simplesmente exaustivo. Essa era minha mãe, da semana passada. Meu pai tinha respondido: pelo menos o Tommy aprecia o que fazemos por ele. Jake só reclama. Havia meses de mensagens assim. Me chamando de preguiçoso, dizendo que eu era desperdício de dinheiro. Uma mensagem da minha tia dizia: talvez um internato? E minha mãe respondeu: já pensamos nisso. Fiquei ali olhando para aquele telefone por uns 20 minutos. De repente tudo fez sentido. Por que eles esqueciam de me buscar no treino de futebol, mas nunca perdiam os jogos do Tommy? Por que meu jantar de aniversário era sempre em algum lugar aleatório, mas o Tommy ganhava festas no restaurante favorito dele? No Natal passado, ganhei um vale-presente de R$ 40 no supermercado. Tommy ganhou um PlayStation 5 e 3 jogos. Quando perguntei sobre isso, minha mãe disse: gastamos a mesma quantia. Você só está sendo ingrato. Tirei prints de tudo antes da minha mãe sair do banho. Quando ela desceu, eu estava sentado à mesa comendo cereal como se nada tivesse acontecido. Bom dia, querido, ela disse, pegando o celular. Bom dia, respondi. Naquela noite no jantar, eles estavam perguntando sobre o dia do Tommy e me ignoraram completamente. Nada novo por aí, mas agora eu sabia por quê. Meu pai perguntou ao Tommy: como foi o ensaio da banda? Tommy toca trompete e é primeira cadeira ou sei lá. Então minha mãe se virou para mim. Jake, você terminou sua lição de casa? A maior parte, disse. Ela revirou os olhos. A maior parte não é suficiente. Tommy sempre termina a dele. Eu queria gritar. Em vez disso, só disse: vou terminar depois do jantar. 3 semanas depois, ouvi eles conversando no quarto. Estava passando para usar o banheiro e ouvi meu nome. As notas do Jake estão piorando. Talvez devêssemos deixar ele se virar sozinho, meu pai disse. Estou cansada de me importar mais com o futuro dele do que ele mesmo, minha mãe respondeu. Foi quando percebi que eles já tinham desistido de mim. Estavam só esperando eu fazer 18 anos para poderem parar de fingir. Comecei a manter um diário de toda vez que tratavam o Tommy diferente. Todo esquecimento de me buscar. Toda vez que compravam algo para ele me diziam: talvez da próxima vez. Toda foto de família onde colocavam ele no meio e eu de lado. A pior parte? Tommy não fazia ideia. Ele realmente achava que nossos pais nos amavam igualmente. Às vezes até me defendia quando eles estavam sendo óbvios sobre isso. 2 meses atrás, a irmã da minha mãe veio nos visitar. Era a do grupo de chat. No jantar, ela fez algum comentário sobre como Tommy estava indo bem na escola. E o Jake também está tentando o seu melhor, Tommy disse, olhando para mim. Minha tia riu. Claro que está. Minha mãe lançou um olhar para ela, mas não disse nada para me defender. Naquela noite mostrei os prints para o Tommy. E ele chorou. Chorou mesmo. Disse que nunca tinha percebido como eles nos tratavam diferente e se sentiu horrível. Vou falar com eles, ele disse. Não faça isso, falei. Não vai mudar nada. Pelo menos agora nós dois sabemos. 3 dias depois, Tommy veio ao meu quarto com seu boletim. Todas as notas máximas como sempre. Não vou mostrar isso para eles, ele disse. Por que não? Eles vão ficar orgulhosos. Porque eles deveriam ficar orgulhosos de você também. Você tirou 2 notas B e isso é incrível. Na verdade tirei 2 notas B e 3 C. Mas o Tommy estava tentando ser legal. A parte louca é que meus pais ainda não fazem ideia de que eu sei sobre o grupo de chat. Continuam agindo como se tudo fosse normal. Bem, normal para eles. O que significa tratar o Tommy como seu filho dourado e eu como algum garoto aleatório com quem ficaram presos. 2 dias antes do meu aniversário de 16 anos, minha mãe me perguntou se eu queria bolo ou torta de sobremesa. Fiquei até surpreso. Por um segundo, quase acreditei que ela estava genuinamente interessada. Mas, na manhã do meu aniversário, acordei com um barulho de música vindo da sala. Achei que estavam preparando alguma surpresa, talvez.
Me vesti, passei um gel no cabelo e desci com o coração batendo rápido. Na mesa, estava a família toda, menos eu. O bolo era de morango, com "Parabéns, Tommy" escrito em cima. Meu irmão tinha tirado o primeiro lugar num concurso de redação que eu nem sabia que existia. Eles anteciparam a comemoração para o meu dia. Unificamos as datas, assim é mais prático, minha mãe disse, como se estivesse me fazendo um favor. Eu ri. Mas não foi um riso de alegria. Foi aquele riso contido que a gente solta quando percebe que não sente mais dor, só cansaço. Passei o resto do dia trancado no quarto. Tommy tentou me chamar para cortar o bolo, mas eu recusei. Ele deixou uma fatia na porta, como sempre fazia quando sentia pena. Joguei no lixo. Na semana seguinte, comecei a guardar dinheiro. Vendi meu celular antigo, fiz uns freelas de design gráfico com o notebook da escola, até comecei a escrever resumos para colegas preguiçosos por R/cifrão 10 cada. Não era muito, mas era algo. Comecei a planejar minha saída como se fosse uma operação militar em prazos, metas, disfarces. Meu objetivo era simples, desaparecer aos 18 com o máximo de dignidade possível. Durante aquele ano, tudo ficou mais evidente. Eu podia entrar em casa ensopado da chuva que ninguém levantava os olhos. Já Tommy espirrava e era levado direto ao hospital só para garantir. Quando mencionei que estava pensando em fazer vestibular de letras, minha mãe disse, talvez seja melhor algo mais técnico. Você não é exatamente criativo. Já com Tommy, qualquer plano mirabolante era aplaudido com entusiasmo. Nosso visionário, meu pai dizia. Comecei a esconder meus boletins. Passei a estudar à noite, quando todos dormiam, e entregava trabalhos com pseudonimos em fóruns online. Fiz amizades com professores que enxergavam algo em mim. Um deles, o Sr. Luiz, perguntou um dia por que eu sempre parecia tão calado. Contei parte da verdade. Ele passou a me oferecer livros, material extra e uma coisa que eu nunca tinha recebido em casa, em incentivo. No meu último ano de escola, consegui uma bolsa integral para uma universidade fora do estado. Letras. Com direito a alojamento e alimentação. Guardei a notícia por um mês. Queria ver até quando meus pais fingiriam que se importavam. Quando finalmente contei, minha mãe franziu a testa. E quem vai pagar suas passagens? Vai depender da gente agora? Meu pai soltou um boa sorte seco, sem nem erguer os olhos do celular. Eu só sorri. Já está tudo pago. Eu só precisava contar mesmo para vocês saberem que logo não terão mais que se preocupar com esse fardo. A reação deles? Nenhuma. Nem parabéns, nem alívio. Há apenas silêncio. Como se, de alguma forma, eu estivesse fazendo o que eles sempre quiseram, sumir. No dia da minha formatura, subi ao palco com o coração acelerado. Tommy estava na plateia, filmando com o celular. Me aplaudiu de pé. Meus pais? Nem apareceram. Disseram que tinham uma reunião do trabalho. A verdade é que estavam num retiro de fim de semana com amigos. E quer saber? Aquilo foi libertador. Porque foi a confirmação que faltava e eu nunca fui prioridade. Nunca fui sequer uma opção. Quando fiz 18, deixei uma carta. Não por respeito. Mas porque queria que soubessem que eu fui embora consciente, não fugido. Escrevi cada palavra com a calma de quem não deve nada. Vocês não falharam em me criar. Vocês nunca tentaram. Eu cresci apesar de vocês, não por causa de vocês. E a partir de hoje, vocês têm exatamente o que sempre desejaram e um filho a menos para atrapalhar. Só que ao contrário do que pensam, eu não sou um erro. Sou um milagre. E o mundo lá fora vai me tratar como tal. Tirei uma foto da carta, mandei para o Tommy e pedi que não respondesse. Ele entendeu. Sempre entende. Hoje, escrevo de um quarto minúsculo com paredes descascadas, mas onde ninguém me ignora. Tenho uma planta que rego todo dia, uma janela que dá para a rua e uma paz que nunca conheci antes. Ninguém mais revirando os olhos quando falo. Ninguém me comparando. Ninguém me fazendo sentir como um erro ambulante. E quanto aos meus pais? Não sei se ainda estão no grupo de chat. Não me importa mais. Porque agora eu tenho meu próprio grupo, feito de gente que me escuta, que me respeita, que me vê. E mais importante, de mim mesmo. Porque pela primeira vez, eu me vejo também. E gosto do que enxergo. Aos poucos, a raiva deixou de ser uma faísca esporádica e virou combustível. Toda vez que eu lembrava das mensagens no celular da minha mãe, dos olhares vazios, dos aniversários ignorados, de cada vez que fingiram que eu não existia e uma parte minha endurecia. Mas não do jeito que eles esperavam. Não me tornei frio ou revoltado como eles provavelmente contam pros outros quando querem justificar sua indiferença. Eu me tornei atento, silencioso e estrategista.
Depois da minha saída, a comunicação com o Tommy ficou rara. Não porque brigamos, mas porque eu sabia que minha presença, mesmo à distância, incomodava meus pais. E por mais que ele tentasse disfarçar, sempre que me ligava, dava para sentir o peso da tensão atrás das palavras. Eles perguntaram de você hoje, ele dizia, mas o olhar vacilante contava outra história. Um dia, ele me ligou chorando. Tinham confiscado o celular dele por conversar demais com gente ingrata. Eu desliguei e deletei o número dos contatos. Por mim e por ele. Foi quando eu decidi que não bastava apenas sair. Eu queria deixar um eco. Uma ausência que doesse. Que pesasse. Comecei a construir um projeto de literatura online. Anônimo. Textos sobre negligência, sobre abandono emocional, sobre filhos invisíveis em famílias de fachada. Ganhou tração. Comentários vinham de todo lugar. Gente dizendo, parece que você escreveu minha história. Pais que não amam, mas não se separam. Que não batem, mas ferem com silêncio. Que não gritam, mas ferem com comparação. A cada curtida, a cada compartilhamento, era como se eu estivesse raspando um pouco mais da crosta de mentira que cobria a imagem perfeita da minha família. Era só uma questão de tempo até alguém reconhecer os padrões. Alguém da nossa cidade. Alguém da escola. Alguém próximo. E foi exatamente o que aconteceu. Um dia, recebi uma mensagem direta, em seu último texto parece muito com a família do Tommy. Você estudou com ele? Fingi surpresa. Não, só escrevo o que ouço por aí. Mas a curiosidade já tinha sido plantada. Logo surgiram comentários sutis em postagens da minha mãe. Ela ainda era ativa nas redes, postando jantares que não cozinhava, viagens que nunca incluíram todos os filhos, frases de superação que pareciam saídas de um catálogo de hipocrisia. Que linda família, diziam alguns. Mas agora começavam a aparecer outras vozes, e o outro filho? Ele não aparece nunca. Ela tentou abafar. Apagava, bloqueava, sorria em novas fotos. Mas a internet não esquece. E a verdade, por mais sutil, se infiltra. Então veio o baque. Tommy, agora com 16, decidiu sair de casa. Foi morar com um amigo. Disse para os pais que precisava de oxigênio. Eles ficaram arrasados. Não porque o perderam, mas porque ele era a última peça que sustentava a ilusão pública da família perfeita. Quando minha mãe me mandou um e-mail, sim, e-mail, dizendo que achava que tudo isso era culpa da minha influência tóxica, eu ri alto. Ela dizia que eu tinha destruído a família. Que eu tinha feito lavagem cerebral no irmão. Que a gente nunca foi tão maltratado assim e que talvez estivéssemos exagerando. Então eu respondi. Mandei um dossiê. Uma coletânea de todas as mensagens que ela, meu pai e a tia Diane trocaram naquele grupo. As capturas de tela organizadas por tema, em comparações, arrependimentos, planos de se livrar de mim. Coloquei datas, horários, e até os emojis ridículos que usavam para rir de mim quando eu ficava doente e achava que era drama. Disse, a única lavagem cerebral foi a que vocês fizeram por anos. O Tommy acordou sozinho. E agora, quem colhe são vocês. O e-mail viralizou. Não por mim, mas por alguém da faculdade que viu, se indignou e publicou em um fórum. Sem nomes completos, claro. Mas com detalhes o bastante. O caso se espalhou, ganhou discussões, virou referência em artigos sobre negligência emocional. Minha mãe tentou processar. Mas o advogado que ela contratou desistiu quando leu o conteúdo. Disse que não valia a pena entrar numa guerra pública contra a verdade. Hoje, não sou famoso. Mas sou lido. Tenho livros publicados com pseudônimo. E, de vez em quando, em alguma palestra que dou sobre narrativa e trauma. Uma mãe levanta a mão e diz, como posso evitar que meu filho se sinta como personagem do seu livro? E eu respondo, comece ouvindo o filho que você já tem, e não o que você idealizou. Tommy entrou para a universidade também. Ele cursa psicologia. Diz que quer entender por que certas pessoas só conseguem amar filhos que se encaixam no molde que elas mesmas inventaram. A gente se encontra uma vez por mês. Às vezes num café pequeno, às vezes só para andar sem rumo. Ele ainda tenta, às vezes, justificar os pais. Mas hoje já não tenta me convencer de nada. Porque agora ele também vê. E meus pais? Bom, eles finalmente conseguiram o que sempre quiseram e não precisam mais fingir que têm 2 filhos. Mas duvido que consigam fingir que são felizes com o que restou. 4 anos se passaram desde a última vez que vi meus pais pessoalmente. Eles ainda vivem na mesma casa, a mesma fachada perfeita, o mesmo jardim impecável com a cerca branca que, para os vizinhos, parece coisa de comercial de margarina. Para mim, sempre foi uma prisão com tapete persa. Uma vitrine de mentiras, onde se exibia o filho perfeito e se escondia o erro atrás da porta.
A última vez que fui mencionado por eles, oficialmente, foi num jantar de Natal, segundo o que me contou um primo. Meus pais disseram que eu preferiu seguir outro caminho. Essa foi a frase exata. Quase como se tivessem me enterrado vivo, colocado uma lápide bonita e seguido em frente com a ceia. Eles nunca mencionam o motivo do distanciamento. Nunca dizem que fui embora porque descobrir que seus filhos são tratados como investimentos com retorno emocional seletivo destrói qualquer afeto que ainda restava. Durante anos, achei que superar significava esquecer. Mas hoje entendo que superar, às vezes, é lembrar com tanta clareza que nem dói mais. É transformar a raiva em ferramenta. E foi isso que fiz. Trabalho com consultoria de conteúdo para editoras agora. Leio textos de outros sobreviventes. Corrijo, reviso, publico. Me tornei especialista em narrativas quebradas, em histórias que começaram com ninguém acreditou em mim ou minha mãe dizia que eu era dramático. Cada uma delas é um espelho rachado que eu ajudo a colar com cola quente e palavras afiadas. E toda vez que alguém publica, é como se a minha própria história ganhasse mais um tijolo de dignidade. Mas não pense que parei por aí. A tia Diane, aquela do grupo de mensagens, agora dá palestras em escolas sobre relações familiares e afeto. Eu ri tanto quando soube que quase engasguei com o café. Decidi ir a uma delas. Sentei no fundo, capuz na cabeça, gravador no bolso. Ela falava sobre empatia como se soubesse o gosto. Disse que toda criança merece ser ouvida. Eu poderia ter vomitado ali mesmo. Esperei ela terminar, aplaudida por um monte de gente que não sabia metade do que ela era. No final, pedi a palavra. Me apresentei como escritor e pedi licença para fazer uma pergunta simples. Você acredita que uma mãe que escreve que se arrepende de ter um filho pode ser considerada exemplo de empatia? O silêncio foi instantâneo. Ela congelou. Os olhos vasculhavam a plateia tentando entender de onde eu tinha surgido. Então, sem esperar resposta, completei, porque se alguém aqui tiver dúvidas, tenho provas. Prints. Conversas inteiras. Incluindo as dela. Saí antes que alguém dissesse qualquer coisa. Mas já era tarde. No dia seguinte, o vídeo estava rodando na internet. E mais uma máscara da minha família caiu. Eu não faço isso por vingança, embora não minta, há prazer em ver a verdade corroer as estruturas onde me esmagaram. Mas o que me move vai além. É justiça. É mostrar que o silêncio não protege os filhos. Protege os pais negligentes. Tommy hoje é um homem feito. Tem 20 anos, está no último ano da faculdade. Trabalha com crianças autistas e tem uma paciência que me comove. Ele diz que aprendeu observando o que não fazer. Ainda vê os nossos pais de vez em quando. Não por afeto, mas por culpa. Eu não julgo. Todo sobrevivente tem sua forma de se curar. A minha foi cortar o mal pela raiz. A dele foi podar aos poucos. Ambos sangramos, só escolhemos caminhos diferentes. Há uns meses, ele me ligou. Disse que nossos pais estavam em crise. Que o casamento estava balançando. Que o dinheiro estava curto. Que o grupo de amigos da igreja não os convida mais para jantares. Que alguém vazou os prints para o círculo social deles e agora muita gente vê com outros olhos. Disse isso com uma voz baixa, quase arrependida. Eu ouvi tudo em silêncio. No final, ele perguntou: Você sente alguma coisa por eles ainda? Pensei por um segundo. Sinto sim. Indiferença. E isso, para mim, é o final feliz. Não chorei. Nem ele. Só ficamos ali no telefone, quietos. E naquele silêncio, percebi e venci. Não da forma que imaginei na infância, quando sonhava que eles pediriam desculpas ou perceberiam meu valor. Mas venci. Porque hoje eu me olho no espelho e vejo alguém inteiro. E eles? Eles veem a ausência do filho que apagaram da história como se fosse uma mancha. Só que essa mancha cresceu, escreveu livros, criou comunidade, revelou verdades. Eles apagaram o nome Jake das molduras da sala. Mas o mundo conhece agora. E não como um erro. Mas como um alerta. Como um grito que se recusou a morrer no berço do desprezo. E o mais cruel, e mais bonito, de tudo? É que agora, sou inesquecível. Mesmo para quem finge que nunca me amou. Recebi o convite do casamento do Tommy por e-mail. Sem nenhuma cerimônia, sem telefonema, sem sequer uma mensagem pessoal. Você está convidado para celebrar este momento especial com nossa família, dizia o corpo frio do texto, como se a palavra família ainda tivesse algum significado entre nós. E no rodapé, como uma cereja podre no bolo, confirme sua presença com mamãe até o dia 10. Mamãe. Aquela que me comparava a um lixo caro, que só pesava e dava trabalho. Aquela que me via como um erro vivo, um lembrete de um tempo em que não podia se dar ao luxo de fingir que era feliz.
Demorei dias para responder. Abri e fechei aquele e-mail incontáveis vezes. No começo pensei em ignorar. Depois pensei em ir só para ver a cara deles quando me vissem, saudável, inteiro, com as costas eretas de quem não deve nada. Mas aí algo dentro de mim disse: por que não transformar esse convite num espelho? Deixar que vejam tudo o que esconderam por trás dos sorrisos sociais? Respondi que iria. Escolhi a roupa com cuidado, um terno escuro, elegante, discreto. Cheguei sozinho, como sempre estive. Não levei acompanhante. Eu não precisava de ninguém ao lado para provar que venci. Minha presença já era suficiente. A cerimônia foi num jardim de eventos que parecia saído de uma propaganda de revista. Cada detalhe impecável, flores perfeitamente simétricas, iluminação quente. As cadeiras estavam cheias de conhecidos antigos, vizinhos que fingiram não ver os silêncios dentro da minha casa, tios que me tratavam como mobília deslocada. Quando passei por eles, alguns sorriram com desconforto, como se não esperassem que eu tivesse coragem de aparecer. Cumprimentei todos. Olhos nos olhos. Nenhuma palavra. Minha mãe estava de vestido azul marinho. Postura impecável, maquiagem no ponto. Quando me viu, seu rosto congelou por meio segundo. Um lapso. Mas logo retomou o sorriso ensaiado, aquele que me dava calafrios desde criança. Jake. Que bom que veio. Fui convidado, não fui, respondi. Ela não insistiu. Durante o jantar, colocaram meu lugar na ponta da mesa. Sozinho. Claro. Eles queriam mostrar que haviam me incluído, tecnicamente, mas sem me misturar. Sem me integrar. Era como dizer: ele existe, mas não nos representa. O pai do Tommy fez um discurso. Falou sobre o quanto era orgulhoso do filho. Tommy é tudo o que sempre sonhamos. Um exemplo. Um homem de valores. Alguém que nos lembra porque vale a pena construir uma família. Eu não desviei o olhar. Eu queria que ele visse que eu estava ali. E que não doía mais. Não como antes. Depois, foi a vez da minha mãe. Ela agradeceu a todos, elogiou os pais da noiva, contou anedotas sobre o crescimento do nosso caçula. E então, sem nenhum pudor, disse: em criar filhos não é fácil. Mas quando a gente acerta, como com Tommy, tudo compensa. A sala aplaudiu. Eu sorri. E bati palmas. Lentas. Secas. Dolorosas, não para mim, para eles. Levantei. Caminhei até o microfone. A noiva me olhou sem entender. O Tommy parecia tenso. Os convidados cochichavam. Minha mãe arregalou os olhos. Não é o momento, Jake, ela disse. Mas eu já tinha começado. Desculpem interromper. Eu não tinha planejado falar hoje. Mas me dei conta de que, talvez, essa seja a única chance de agradecer. Silêncio. Obrigado, mãe. Por me ensinar o que é viver sem esperar nada de ninguém. Obrigado, pai. Por cada vez que esqueceram de me buscar, de me ouvir, de me ver. Obrigado por cada Natal em que fintei o choro com um sorriso, por cada talvez da próxima vez, por cada jantar onde vocês fingiram que eu não existia. Porque foi através da indiferença de vocês que eu descobri meu próprio valor. Algumas pessoas tentaram rir de nervoso. Outras abaixaram a cabeça. Eu não sou o filho perfeito. Nunca fui. Mas também nunca pedi para nascer. Fui o erro de cálculo, o desvio de rota. Fui aquele que vocês tentaram apagar com desculpas, comparações e silêncios. Mas estou aqui. De pé. Inteiro. Melhor do que vocês jamais imaginaram. Tommy tinha lágrimas nos olhos. Ele sabia. Sempre soube. Então sim, parabéns ao casal. Que vocês nunca cometam o erro de amar com condições. Que nunca tratem um filho como um investimento que precisa render. E se um dia vocês tiverem filhos, que olhem para eles, todos, como seres inteiros. Não como versões falhas de alguém que vocês idealizaram. Desliguei o microfone. Nenhuma salva de palmas. Nenhum protesto. Só aquele silêncio desconfortável que grita mais alto que qualquer discurso ensaiado. Saí dali sem me despedir. E pela primeira vez, não fui embora com raiva. Fui com leveza. Porque agora não era só eles que sabiam da verdade. Agora, o mundo todo sabia. E mais importante, eu não precisava mais que ninguém me enxergasse. Eu me via. E finalmente, isso bastava. 2 meses depois daquele casamento, recebi uma carta. Sim, uma carta de verdade. Escrita à mão. Envelope branco, papel de boa qualidade, meu nome na frente com a caligrafia pretensiosamente perfeita da minha mãe.
Eu quase ri quando abri. Achei que fosse um pedido de desculpas. Um reconhecimento tardio. Mas, claro, subestimei o quanto aquela mulher era capaz de distorcer qualquer narrativa para se colocar no papel de mártir. Jake, começava. Lamento profundamente que tenha usado um momento tão importante para o seu irmão como palco para sua dor pessoal. Entendo que você carrega mágoas, algumas talvez justificadas, outras certamente fruto da sua sensibilidade exagerada. Mas a vida continua. E se quiser fazer parte da família, será necessário deixar o passado para trás. Fechei a carta. Não rasguei. Não gritei. Não chorei. Apenas respirei fundo, peguei meu caderno de anotações e escrevi: se quiser fazer parte da família. Como se isso fosse um convite. Como se essa família fosse algo digno de pertencimento. Como se a escolha de me excluir, de me tratar como erro, tivesse partido de mim. Eles me apagaram por tanto tempo que agora, quando apareço em alto relevo, a luz os cega. E isso, mais do que qualquer grito, os incomoda. Decidi não responder à carta. Decidi responder com atos. Comecei a escrever meu primeiro livro em nome próprio. Sem pseudônimo. Uma autobiografia literária, não apenas sobre mim, mas sobre todos os filhos fantasmas que conheci ao longo dos anos. Os que são ignorados por não serem brilhantes, os que crescem com fome de afeto, os que carregam a culpa por não serem o que os pais esperavam. Dei nome aos silêncios. Dei forma ao desprezo. Transformei as cicatrizes em capítulos. O livro foi publicado 6 meses depois. E viralizou. Não porque era sensacionalista, mas porque era real, brutalmente honesto. Sem floreios. Uma carta aberta aos pais que tratam filhos como troféus e descartam aqueles que não reluzem. Recebi milhares de mensagens. De adultos que reconheceram as dores da infância. De jovens que finalmente se sentiram vistos. De terapeutas que indicaram o livro a pacientes. De professores que leram trechos em sala de aula. E, claro, recebi uma ligação. Da minha mãe. Não atendi. Ela deixou um recado: Jake, o que você fez é cruel. Expor nossa intimidade desse jeito, você destruiu a reputação da nossa família. O que as pessoas vão pensar de mim? Exato. De mim. Nenhuma palavra sobre o que eu vivi. Nenhuma sombra de arrependimento. Foi aí que entendi, e eles nunca vão se desculpar. Nunca vão admitir. Porque pais assim não querem filhos. Querem espelhos. E quando um filho quebra esse reflexo idealizado, eles jogam um caco fora e dizem que o vidro sempre teve defeito. Meu pai nunca me procurou. O homem que dizia que Jake só reclama agora se escondia atrás de muros. Um amigo em comum me disse que ele andava dizendo por aí que Jake sempre foi ingrato e que ninguém é perfeito como Tommy. A narrativa deles era resistente, quase blindada. Mas eu não precisava mais destruí-la. Ela estava ruindo sozinha. A verdade, quando exposta, não precisa de defesa. Ela ecoa. Tommy me mandou uma mensagem depois de ler o livro. Você foi corajoso. E cruel. Mas talvez tivesse que ser. Eu te amo. Mesmo que não saiba sempre como mostrar isso. Respondi, eu sei. Te amo também. Hoje moro em outra cidade. Uma cidade onde ninguém me conheceu como irmão problema. Aqui, eu sou só Jake. E isso já é muito. Vivo em um apartamento pequeno, mas só meu. Faço café ouvindo música alta sem alguém reclamando. Encho a parede de fotos onde só apareço sorrindo. Fotos reais, não encenações de álbuns familiares. Eu ainda penso neles às vezes. Não com ódio. Com incredulidade. Com um tipo de assombro silencioso, do tipo que a gente sente ao sair de uma casa onde foi maltratado e perceber, anos depois, que ainda tranca a porta do quarto antes de dormir, por hábito. A dor deixa marcas até onde a gente se acha curado. Mas não. Eu não sou mais um menino tentando entender por que o irmão ganha PlayStation e eu ganho um vale de supermercado. Eu não sou mais o adolescente esperando um parabéns que nunca veio. Eu sou o homem que sobreviveu ao apagamento emocional mais cruel que pode existir, o da indiferença materna. E se hoje escrevo tudo isso com firmeza, é porque entendi uma coisa que demorou anos para entrar na minha cabeça. Filhos como eu não nascem errados. Apenas nascem de pais que não deveriam ter tido filhos. E sobreviver a isso, já é um milagre. Chegou o dia em que meu nome apareceu na televisão. Não porque cometi um crime, não porque fui exposto por alguém, mas porque fui reconhecido. Um programa de entrevistas me convidou para falar sobre meu livro. A produtora disse que o impacto do texto estava alcançando níveis que ela não via há muito tempo. As pessoas choram lendo. Se identificam. Se libertam.
Ela não sabia que, enquanto dizia isso, eu segurava o choro do outro lado da linha. Porque pela primeira vez na vida, alguém estava me vendo. Alguém que não me devia nada. Alguém que não tinha obrigação de fingir afeto. No dia da gravação, vesti minha melhor camisa. Olhei para o espelho antes de sair e disse em voz alta: "Você merece estar aqui." Meus pais nunca disseram isso. Nunca disseram que eu era suficiente, muito menos que eu era digno de orgulho. E quer saber? Talvez nunca digam. Mas o mundo está dizendo por eles. Em alto e bom som. Durante a entrevista, a apresentadora me perguntou: "Você perdoou seus pais?" Ri com a cabeça baixa. Perdoar, repeti. Eu perdoei a mim mesmo. Por ter passado tanto tempo tentando ser amado por quem só sabia comparar. Por quem só sabia apontar os erros e ignorar qualquer conquista que não coubesse no molde do filho perfeito. A plateia ficou em silêncio. Um silêncio cheio de peso. Um silêncio cheio de entendimento. Hoje eu entendo que não fui eu quem falhou. Foram eles. E o mais cruel disso tudo é que ainda acreditam que fizeram o melhor. No dia seguinte, a entrevista viralizou. Gente de todas as partes me escrevendo, compartilhando seus traumas, suas feridas parecidas. Recebi uma mensagem que me travou. Era do vizinho da casa onde cresci. Aquele que sempre sorria quando me via e depois se voltava todo babão para o Tommy. Jake, eu queria ter enxergado. Queria ter feito algo. Mas, como tantos, acreditei no teatro. Seu relato abriu meus olhos para tanta coisa. Me perdoa por não ter dito nada. Por não ter te perguntado se você estava bem. E eu chorei. Não porque ele devia algo a mim. Mas porque era a primeira vez que alguém daquele círculo, daquele universo cúmplice, admitia que falhou. E isso, mesmo vindo de fora, curou uma rachadura que eu já tinha aceitado carregar para sempre. Já minha mãe? A resposta dela foi outra carta. Só que desta vez, cheia de fúria. Você destruiu nossa reputação. Agora as pessoas cochicham quando me veem no mercado. Sua tia perdeu o cargo na escola. Seu pai foi afastado do comitê do bairro. Você conseguiu o que queria. Espero que esteja feliz. Ela ainda não entendeu. Ainda acredita que o que mais me motivou foi rancor. Como se eu tivesse me levantado da dor apenas para empurrá-los no abismo. Como se meu propósito fosse destruir, quando tudo o que eu queria, desde o começo, era ser amado. Só isso. Mas agora já não quero mais esse amor. Amor que vem como esmola, como remendo, como obrigação. Não me serve. E nunca serviu. O Tommy me ligou depois dessa carta. Estava visivelmente abalado. Disse que os pais andavam trancados dentro de casa, falando em mudar de cidade, recomeçar. Que meu pai não queria mais sair nem para caminhar. Que minha mãe anda repetindo que o Jake matou nossa família. E sabe o que eu respondi? Eu não matei nada. Eu só parei de mentir. Eles que construíram tudo em cima de uma farsa. E agora que a verdade apareceu, desabou. O Tommy engoliu seco. Não concordou. Não discordou. Ele sempre teve essa sensibilidade de andar nas pontas dos pés entre nós. Eu admiro isso. Eu já fui assim. Mas hoje eu ando firme. E quem tropeçar, que aprenda a levantar. Com o sucesso do livro, fui convidado para escrever uma coluna mensal. A aceitei. O primeiro texto foi direto: os filhos que vocês não amaram ainda existem. Escrevi sobre como tantos de nós ainda caminhamos com as feridas abertas. Sobre como ainda há pais que juram ter dado tudo, quando na verdade só souberam dar aquilo que cabia nos próprios egos. Falei sobre como o silêncio também machuca. Como o favoritismo, mesmo velado, vira um esgoto emocional dentro de casa. Recebi elogios. E recebi ódio também. Você quer destruir a instituição da família, você é um ingrato, filhos como você são o problema da sociedade. Mas eu não me importava. Porque ali, pela primeira vez, eu estava gritando por todos os que não tinham voz. E eu sabia que do outro lado, alguém lia em silêncio e se sentia abraçado. E isso bastava. Um ano depois, meu pai teve um infarto. Foi internado. Tommy me mandou mensagem. Você vai vir vê-lo? Ele quer que eu vá? Perguntei. Ele não disse nada. Então já tenho minha resposta. Não fui. Não por rancor. Mas porque não tinha mais nada a fazer ali. Nada a dizer. Nenhum papel a desempenhar. Aquele teatro, finalmente, terminou para mim. E hoje, quando me perguntam se me arrependo de ter contado tudo, eu digo com clareza: é não. Porque o silêncio deles quase me matou. E a minha voz me salvou. Meu pai morreu numa terça-feira.
Não houve cerimônia. Pelo menos não para mim. Meus tios fizeram um velório discreto, no mesmo salão comunitário onde ele entregava cestas básicas só para aparecer em foto de panfleto. Foi enterrado com uma placa simples, sem muito alarde. O homem de bem, como diziam os que só o viam aos domingos, foi elogiado por ser um pai dedicado e um exemplo de moral. Nenhuma dessas pessoas viu as mensagens dele no grupo com a minha mãe e a tia Diane. Nenhuma delas estava lá no dia em que ele disse que me manter em casa era um investimento que não vai render. Ninguém ouviu ele dizer que talvez fosse melhor internar logo Jake antes que ele se torne um encosto permanente. Essas palavras não estavam no panfleto da missa. Nem na memória das pessoas que só enxergavam o que ele fazia fora de casa, porque dentro dela, ele se escondia atrás de uma pose que desmoronava toda vez que eu pedia atenção. Quando recebi a notícia, eu estava escrevendo uma crônica sobre heranças, não as financeiras, mas as emocionais. Aquilo que os pais deixam mesmo sem querer. E foi curioso. Porque o telefone tocou, o nome do Tommy apareceu, e antes mesmo de atender, eu já sabia. Eu já sentia, no corpo, aquela descarga fria de quem ouve o esperado, mas ainda assim treme. Atendi. Ele morreu, o Tommy disse. Só isso. Nenhum "você tá bem", nenhum rodeio. Só a constatação. Como se ele também já soubesse que eu não ia fingir tristeza. O que você sente? Ele perguntou. Silêncio. Alívio, respondi. Foi ali que percebi o quanto tinha avançado. Porque não era ódio. Era alívio. Um buraco fechado. Um ruído que cessou. Como quando uma torneira pinga por anos e de repente, para. Você não celebra, mas respira. No dia do enterro, não fui. Fiquei em casa, escrevendo mais um capítulo do meu próximo livro. Um que fala sobre laços que sufocam. Sobre como, às vezes, a única forma de sobreviver é cortar o cordão umbilical com faca. Minha mãe, claro, usou minha ausência como combustível. Publicou uma foto antiga do meu pai com o Tommy, só os dois, e a legenda em "Descanse em paz, meu amor. Nosso filho te honrará como você merece." Nosso filho. Não os filhos. Não meus filhos. Nosso. Singular. Sempre singular. Ali, naquele post, ela finalmente disse tudo sem perceber. Eu nunca fui filho deles. Eu fui uma falha. Uma presença inconveniente. Um desvio no retrato de família que ela exibia nos porta-retratos e escondia nos bastidores. 2 semanas depois, recebi uma carta. De novo. Dessa vez mais longa, mais amarga. Cheia de frases como: você causou o último desgosto dele. Se você tivesse se calado, talvez ele tivesse tido paz. Você é um ingrato. Mesmo quando seu pai tentou se aproximar, você o rejeitou. Eu li com calma. Li com nojo. Porque não houve tentativa. Nunca houve. Houve conveniência. Houve fachada. Meu pai nunca quis me conhecer de verdade. Ele quis que eu fosse moldável. Quis que eu calasse. Quis que eu aceitasse o lugar ao lado, enquanto Tommy brilhava no centro. Respondi com um envelope vazio. Mandei de volta, sem uma palavra sequer. Porque o silêncio, às vezes, é a única resposta justa. É dizer: eu não danço mais essa coreografia. É recusar o convite pro teatro de dor fabricada. Mas a revolta, ela ainda vive. Não como ódio, mas como urgência. Foi por isso que aceitei a proposta da produtora para transformar meu livro em série. Quiseram mudar nomes, amenizar trechos, suavizar as dores para caber num drama familiar reconfortante. Eu disse não. Exigi que mantivessem a essência. Que mostrassem o filho invisível sendo ignorado à mesa. Que mostrassem o irmão ganhando festas e o outro recebendo desculpas. Que mostrassem os jantares onde eu dizia "oi" e ninguém respondia. A série foi ao ar. E explodiu. Fui entrevistado por jornais. Recebi prêmios. Convites. Convidei professores da infância para assistirem à estreia comigo, os poucos que um dia perguntaram se eu estava bem. E quando subi ao palco para agradecer um prêmio de roteiro, olhei para a câmera com calma e disse: dizem que lavar roupa suja em público é feio. Eu digo que o que é feio é viver cercado de mofo emocional e fingir que está tudo limpo. Me tornei um símbolo. Não por querer. Mas porque alguém precisava levantar a voz por todos os Jaques por aí. Os que choram escondidos. Os que aprendem a se calar. Os que crescem achando que amor precisa ser merecido. Os que aprendem a duras penas que afeto condicionado não é afeto, é manipulação. Hoje, minha mãe vive isolada. Se afastou de tudo. Os poucos amigos que restaram sussurram pelas costas.
O nome dela virou sinônimo de frieza. E mesmo assim, ela ainda diz: ele destruiu nossa família. Mas não. Eu só expus o que já estava podre. Eles é que construíram tudo em cima de desprezo disfarçado de disciplina. E agora que a estrutura caiu, eles não sabem lidar com os escombros. Mas eu aprendi a construir minha casa do zero. Com verdades. Com voz. E sem espaço para ninguém que só saiba amar pela metade. A vingança, no fim das contas, nunca foi gritar. Nunca foi ir atrás deles com o dedo em rixa ou bater na porta exigindo "me desculpe" que jamais viria. A vingança, no meu caso, foi crescer onde eles queriam que eu murchasse. Foi florescer justo na terra que eles disseram que não dava fruto. Foi me tornar tudo o que disseram que eu nunca seria, e fazer isso sem pedir licença. Mas teve uma última parte da história que eu ainda não contei. A parte em que eu finalmente fechei o ciclo. E sim, foi doloroso. Foi revoltante. Mas foi necessário. Quando a série baseada no meu livro foi indicada ao Prêmio Nacional de Roteiro, um grupo local resolveu fazer uma retrospectiva da minha vida. Um documentário. Queriam imagens da infância, fotos antigas, vídeos. Coisas que só minha família teria. O produtor responsável, sem minha permissão, aliás, entrou em contato com minha mãe. Ela, claro, viu ali uma chance de reescrever a narrativa. Disse que toparia ceder as imagens, desde que pudesse dar uma entrevista. Eu soube disso no dia seguinte. Me chamaram numa sala e me perguntaram o que achava. Pensei muito. Parte de mim queria vetar na hora. Mas outra parte, a que cresceu no canto da mesa, olhando o irmão receber os parabéns enquanto eu era lembrado de lavar a louça, disse: deixe ela falar. Porque às vezes, o castigo mais certeiro é deixar que alguém se exponha sozinho. A entrevista dela foi empatética. Tentou chorar. Tentou dizer que não sabia que o Jake se sentia assim. Disse que era uma época difícil, que ela estava sobrecarregada. Que os filhos tinham personalidades diferentes e exigiam abordagens distintas. Falou como quem lê um roteiro mal escrito, sem alma. Tentando arrancar compaixão onde nunca ofereceu compaixão nenhuma. E então, veio a parte final do documentário, o confronto com as mensagens. O diretor, bendito seja, confrontou ela com os prints. Aqueles mesmos que eu guardei por anos. Aquelas frases nojentas, frias, risonhas até. Jake é um fardo. Talvez devêssemos internar. Me arrependo de não ter parado no Tommy. Ela congelou. Disse que não lembrava. Tentou dizer que era só desabafo. Que todo pai e mãe fala coisas que não sente. E foi ali, exatamente ali, que a máscara caiu de vez. Porque pela primeira vez, não fui eu quem apontou. Não fui eu quem disse. Foram as palavras dela, ditas por ela, que cavaram a cova da imagem que ela tanto protegeu. Quando o documentário foi ao ar, a repercussão foi avassaladora. Gente revoltada, perplexa. Comentários, artigos, debates sobre abuso emocional invisível dentro das famílias. E o nome dela virou símbolo, não de mãe, mas de negligência. De crueldade. De abandono disfarçado de disciplina. Ela tentou processar. Tentou desmentir. Mas era tarde. A internet não esquece. E o mundo, agora, sabia quem ela era. E a parte mais doce? Foi quando uma editora me procurou com uma proposta em transformar as mensagens do grupo de chat em um livro. Diário de uma mãe que não queria um filho. Esse era o título sugerido. Eu escrevi a introdução. Apenas 3 linhas. Eles sempre disseram que palavras escritas em momentos de raiva não contam. Pois que essas contêm. Porque foram elas que me mataram por dentro, e agora, são elas que me sustentam de pé. O livro foi lançado e virou um fenômeno. Mais uma vez, sem pseudônimo. Sem me esconder. E sabe o mais irônico? A mulher que dizia que eu era um erro, agora era citada como estudo de caso em aulas de psicologia. A mesma que dizia que eu nunca daria em nada, agora era lembrada como combustível da minha carreira. Ela se tornou o próprio monumento do que não ser. Um espelho onde outras mães se olham e dizem, e nunca quero ser como ela. Tommy, nesse tempo todo, permaneceu ao meu lado. Às vezes com culpa, às vezes em silêncio. Mas sempre ali. Um dia ele me disse, se você tivesse feito isso tudo para se vingar, teria sido pequeno. Mas você fez para existir. E isso foi grande demais para eles suportarem. Hoje, não escrevo mais por dor. Escrevo por memória. Por justiça. Por todos os que foram silenciados dentro das suas próprias casas. Minha mãe vive reclusa agora. E evita sair. Os antigos amigos sumiram. As redes sociais foram apagadas.
Os elogios, as frases ensaiadas, os sorrisos de vitrine me acabaram. E eu? Eu ando pelas ruas sem medo. Sem vergonha. Porque quem me amaldiçoou com desprezo, hoje carrega o nome sujo. E quem me tentou enterrar não esqueceu que eu era semente.